Olá, meus amigos do café, produtores, cooperados da Minas Sul. Mais um episódio do Agrocast, é um canal de comunicação da Minas Sul para todos que trabalham com café, sempre com notícias atualizadas para contribuir na sua tomada de decisão. Conosco hoje está Thiago Casarini. O Thiago já é do ramo, é nosso amigo e parceiro no mercado interno e no mercado externo. Thiago, muito obrigado. Você aceitou o convite aí de bate-pronto e obrigado por estar conosco aqui para falar desse mercado tão dinâmico. Obrigado, Ebinho, Minas Sul, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e vamos tentar trazer um pouco de informação, o que a gente tem percebido lá fora, para poder agregar no nosso negócio. Thiago, eu costumo dizer que o mercado de café ele tem vários pilares que mantêm ele de pé, né? Um deles é o consumo. Se o produtor capricha tanto do lado de cá na origem, do lado de lá tem alguém tomando esse café, né? Então, eu queria iniciar esse bate-papo com uma visão sua do o que tem do lado de lá, do lado da demanda, do lado do consumo. Como que você está vendo? A gente sabe que os preços subiram de um tempo para cá, está num nível, tanto em reais como em dólar, um nível relativamente alto. Como que você está vendo, você que está sempre lá fora, visitando e vendendo café, como é que você está vendo essa demanda lá fora? Ebinho, eu acho muito importante a gente tentar pegar uma janela de tempo, né? E muito interessante pegar de 2020 para cá, o estouro de pandemia, né? A pandemia estourou em 2020, fevereiro, e a gente sempre teve a partir dela essa incógnita do que viria a ser o consumo, baseado nas mudanças que ela trouxe, né? Então nós tivemos pandemia 2020, fevereiro, carnaval, fevereiro, março. Em maio nós tivemos uma grande compra no mercado, existiu uma demanda de segurança por questões de logística e tudo mais, a incerteza se eu receberia meu café. O pessoal ficou com medo, Ficou com medo, então receberia o café no tempo que estava previsto. Tá bom, a pandemia foi se desdobrando, todo mundo tentando entender aquele novo cenário, home office, não podendo as pessoas frequentarem restaurantes, viajar, então teve tudo isso. Depois, em 2021, nós tivemos a geada, então vários acontecimentos que foram impactando e tivemos também, ao longo desses últimos anos, um fator importantíssimo que é o fator inflacionário no mundo, né? Então, a partir de todos esses pontos que eu citei aqui agora, existiram momentos que o mercado falava, a demanda vai cair, café está sendo consumido mais em casa, menos fora de casa, normalmente pelo efeito pandêmico, e depois nós fomos percebendo que, apesar de todas as dificuldades que o mundo vem enfrentando, aparentemente, na data de hoje, não existe ainda, mesmo com preços nos patamares que estão, uma destruição tão acelerada da demanda. Ela, na minha cabeça, e conversando com alguns outros players, no pior dos cenários, flat. Talvez minimamente negativa no momento, mas nada que faça com que o consumo esteja deteriorando tanto como a gente imaginava que poderia acontecer por esses fatores inflacionários, pandêmicos que se desdobraram nos últimos anos. Podemos dizer que, independente do preço mais alto, a demanda ela continua constante. A demanda aparentemente continua constante, mas uma coisa que mudou significativamente foi o consumo lá fora, que tipo de café está sendo procurado. Então, dado o fato que preços estão altos, né? Você teve uma procura muito grande, falando de Brasil, né, de Conilon, Robusta. Esse último ano nós exportamos 460% a mais de café Conilon, quase seus 9 milhões de sacas, se eu não me engano. Então mostra que, para tentar navegar esse cenário de preços mais altos, não só da matéria-prima de café, mas preços mais altos em qualquer produto que seja, né? As empresas estão sendo dinâmica e tentando fazer de tudo para não repassar esse aumento de preço imediatamente ou tão drasticamente para os consumidores finais. Então, a percepção que eu tenho é que existe um grande desafio
dos CFOs de tentar contornar isso e não deixar que a xícara de café encareça tanto mais do que ela já está cara, né? Então, também falar caro é uma coisa meio subjetiva, né? O que é caro para um, não é caro para outro. Né? Você tem que pesar na balança, mas é muito importante o produtor estar atento a essas mudanças, que são coisas que podem mudar muito os ventos do mercado. Tiago, e a Minas Sul tem clientes lá fora, você também deve ter, que gosta, que compra o café peneira 1718. Sim. Né? Café graúdo. E a gente sabe que o Brasil esse ano está enfrentando uma dificuldade com esse percentual de peneira, né? Devido a calor, etc. Como que você está vendo isso? O que o cliente lá fora, o que o importador, o que ele vai fazer? Ele vai insistir nessa peneira graúda pagando mais caro? Ou você acha que ele vai, de repente, migrar para uma peneira miúda e continuar abastecendo lá os clientes, né, deles lá fora com um grão um pouco menor? Eu acho que tem algumas situações. Esse novo cenário Novo cenário não, que já aconteceu no passado, né? Mas o cenário atual de uma safra de grãos menores, mais miúdos, foi uma dúvida que a gente tinha daquelas ondas de calor, né? De setembro, agosto, setembro do ano passado, e a gente não sabia o reflexo dela, e acabou que o reflexo foi que o grão não encheu, né, como deveria. Nós começamos o início de safra com 5%, 8% de percentual. Assustador. Né? Assustador. Eu acreditava que melhoraria, e de fato melhorou. O que eu escuto, que a média geral veio para os seus 18% a 20%. Isso é o que eu imaginava mesmo, e acabou acontecendo, mas não resolve o problema, que a gente está acostumado, o mercado está acostumado com seus 35%, 40% de peneira, né? O ano passado foi isso, até foi mais, isso. Né? Então, existem algumas situações. Primeiro, o importador já tem essa venda compromissada. Se ele tiver essa venda compromissada e o cliente final não for dinâmico o suficiente para aceitar a mudança, ele vai ter que pagar o preço que é a reposição atual, né? Se ele já também, às vezes ele já tem até a compra feita. Agora, a partir do momento que esses compromissos antigos são sanados, nós vamos participar do mercado de hoje para frente. Uma opção, continuar pagando mais caro e mesmo assim ter dificuldade para achar esse grão mais graúdo, porque eu tenho diversos fornecedores que me oferecem esse 1718 hoje, porém o preço continua alto. Que nível que tem saído? Porque eu vejo nos reports, começou assim mais 5 até mais 10 e tal. No outubro do ano passado, ali em novembro, ainda existia venda a menos 10, menos 5, e o diferencial foi fechando, né? Eu até sugeri que alguns clientes olhassem com mais carinho, mais atenção, ter esse café já na posição, para não ter o risco de ter uma surpresa. Hoje, um café desse está variando de mais 5 a mais 10, um 1718 Fine Cup. E mesmo que você pague mais 5, mais 10, você não tem uma abundância de oferta. Você vai achar um exportador com seus 3 containers, com seus 5 containers. Eu não fiz nenhuma venda recente que fosse mais do que esses 3, 5 containers por vez. Talvez é aquela coisa, o exportador vai absorvendo as bicas, né? Sobrou no estoque? Tá bom, vou pôr para venda. Ninguém está colocando uma venda para depois ter que correr atrás. Existe essa cautela no mercado. Então tem essa situação que eu estou dizendo. A percepção, e é importante que lá fora, as empresas lá fora estejam atentas no que a gente está dizendo, porque não é uma opinião direcionada para que a gente valorize um café de uma forma melhor para o vendedor. É simplesmente nós estamos falando de uma realidade que a gente está enxergando. Então é sadio essa conversa ser aberta para o cara evitar uma surpresa. Existe também situações atuais que o cara lá fora já está considerando usar um 16 acima, ou um 1718 com menos percentual de 18, só que são mudanças que vão mais lentamente para alguns. Eu acredito que o diferencial vai continuar firme, pelo menos para essa qualidade. Essa é uma das atividades principais da Minas Sul, trabalhar o café dos produtores com a qualidade
que é da safra, e atender a demanda que vem do mercado externo da melhor maneira possível, satisfazendo tanto o importador como a necessidade aqui do produtor. Tiago, essa peneira miúda, na verdade, é uma questão que o produtor sempre pergunta para a gente, né? Esse fator tem força para fazer a Bolsa de Nova York ir para cima? Olha, bem, teria, se nós tivéssemos a informação, que foi coisa que eu também compartilho com meus relatórios, de que o fato de a peneira ser mais miúda também tivesse atrelado com um rendimento pior. O que não é o que a gente escuta reportado por produtores de forma geral. Uhum. Ou seja, se nós tivéssemos uma redução do percentual 17, 18 e estivéssemos a partir daqui a safra, a colheita já tomou um corpo, vendo que está gastando seus 600 litros por saco ou mais. Ou seja, os dois fatores, sim, aí sim. O que nós temos notado é que o grão diminuiu o tamanho da peneira graúda e foi compensado em outras peneiras, seja até de vazamento direto para 13. Ou seja, na quantidade total que se esperava, não está normal, né? Mas não está uma coisa drástica. Tá. Então, para mim, isso não tem força para que o mercado reaja, sabendo que existe a situação que foi compensado em outras peneiras. E acaba ficando o ajuste apenas aqui no diferencial. Exato. Né? Você tem hoje um 17, 18 entre seu mais 5 a mais 10, Sim. E você tem uma peneira miúda Fine Cup de menos 10 a menos 15. Então você vê que entre os drásticos, nós estamos falando de 25 centavos de diferença, não é isso? Mais ou menos por aí. Então é grande. Geralmente essa diferença são 3 centavos, 4. Tiago, a gente que analisa o mercado, né, fica aí o dia inteiro atrás de uma tela, eu pelo menos gosto de tentar separar o lado técnico do lado fundamental, né? E de 15 dias para cá a gente viu grandes oscilações. Bolsa vai lá em cima, vai lá embaixo, 1.000 pontos para cima, 1.500, volta, 2 dias depois já caiu 1.500 de novo. Na sua visão, o que trouxe tanta oscilação? Assim? A gente sabe que teve vários fatores técnicos, teve frente fria, né? Que leitura que você faz? Eu acho assim, eu gosto de brincar falando que é uma sopa, né? São vários ingredientes para você fazer um mercado de café. Então, o fundamento e o técnico têm as suas importâncias, sim. Nós temos uma posição de spec relativamente alta, né? A posição é alta, long, e nós vemos, o mercado vem carregando essa posição já tem um tempo, né? Então, obviamente, qualquer vento de cauda de um cenário macroeconômico, igual nós tivemos aí recentemente, tensões e questões americanas e outras mais, nós tivemos uma não vendas novas, mas uma redução desse long, né, que deixou o mercado desabar. Até pensávamos que tinha venda fresca entrando no mercado, mas foi mais uma redução do que essas novas vendas, né? Redução do long do que novas vendas. Onde que o mercado veio dos seus 255, 250 para 220, né? E houve ali um novo posicionamento, né? Empresas aproveitaram aquele momento e eu acho que o mercado vai continuar assim. Por diversas vezes nas últimas semanas, nós tivemos oscilação diária de 1.800 pontos, 1.200 pontos, como se fosse o novo normal, né? Então, um mercado agressivo, um mercado perigoso, onde o gerenciamento de risco tem de ser feito religiosamente, né? Não podemos deixar alguma ponta fora, porque o mercado, na minha cabeça, por enquanto, continuará agressivo dessa forma, oferecendo oportunidades para ambos os lados, né? Mas o importante é saber a hora que você entra, né? Não ficar esperando que o mercado se corrija tanto ou que também exacerbe uma alta muito grande além do que já está. Então, eu acho que a gente vai continuar ainda nesse mercado volátil, do jeito que está. Tiago, você comentou um ponto que é interessante. Me parece que no Brasil o Conilon sofreu uma quebra, né, na produção.
Eu sei que cada um tem uma opinião, uns falam que não teve nada, outros falam que teve, o percentual também é uma coisa que é difícil fazer um consenso. E no arábica é isso que você acabou de comentar. Parece que a quantidade corrigiu a falta da peneira graúda. Mas a gente tem também o outro lado, que são vários produtores comentando de uma quebra do arábica. Uhum. Né? Na sua opinião, você acha que não teve essa quebra? Eu acho que teve, mas é importante a gente contextualizar. Vamos pegar, não muito longe, vamos pegar de outubro do ano passado para cá, existia um potencial muito grande para o arábica, né? Saúde das plantas, o desenvolvimento das floradas, né? Pegamento, expansão de área, mesmo que mais lento do que a gente imaginava. Então, antes de tudo isso acontecer, dessas questões que a gente foi apurando com a colheita, a expectativa era que o Brasil produzisse seus 50 milhões de arábica e os seus 23, 24 de conilon. Eu achava o conilon 23, 24 bem alto, essa expectativa. Então é importante você, quando fala de reajuste, de quebra, é baseado em qual número, né? Então se eu era uma empresa que esperava um volume tão alto assim, a minha quebra foi em cima do super potencial que teria. Se eu era um pouco mais conservador, a minha quebra já era em um número inferior àquele full potential que tinha. Então, assim, eu acho que hoje nós estamos trabalhando, Brasil, entre os seus 21, 21,5, alguma coisa assim de conilon, é o que eu escuto por aí. Uhum. Não sou o melhor para falar de conilon, mas converso bastante com capixaba e outros mais. E arábica, na minha cabeça, a redução já passou de 10%. Então, se existia uma expectativa de 50%, hoje eu acho que para o arábica já está posicionado nos seus 45, 44 milhões de sacas, a expectativa atual. Então, é significativo. Contando que o Brasil tivesse tudo certo, talvez nós estaríamos num surplus de café, sobrando um pouquinho de café no mundo, né? Então, com essa quebra, esse reajuste, o mundo já está deficitário de novo em café. Mesmo exportando o que nós exportamos no último ano, seus 47 milhões de sacas, né? Uma exportação recorde, 3,5 a mais do último recorde da safra 2021, se eu não me engano, nós não temos notícia, relatórios de que isso levou café a começar a sobrar nos destinos. Então mostra que o café está sendo usado. Lembra quando a gente conversou alguns dias atrás, até a gente brincou, falando que o mercado está igual um queijo suíço, cheio de buraco, cheio de buraco. Então, assim, esse buraco ainda existe. Eles não estão sendo tapados ainda. E continua dessa forma. E na minha cabeça, eu estava errado. É importante a gente admitir quando está errado. A minha visão era que, com essa safra chegando, essa que nós estamos agora, o mercado estaria em uma certa correção de preços, né? Pela consequência de sobrar um pouco de café no mundo. Mas não sobrou café no mundo. Então o mercado não solucionou esse problema, certo? Então o que eu comecei a imaginar a partir disso? Que o mercado pode entrar nessa correção pela destruição de demanda, que também pode ser ocasionado de uma rapidez mais acelerada, né? Talvez, tem que monitorar muito isso. Isso também faz com que sobre um pouco mais de café no mundo. Então, se antes eu achava que sobraria pela expansão de produção, Brasil ou até outras origens, Colômbia recuperando um pouquinho, né? Vietnã, aparentemente, o clima se normalizou, então tem uma perspectiva um pouco melhor lá, eu acho que já não vai ser mais por aí o caminho. O caminho seria mais de estar sendo utilizado menos café no mundo, o que faria que sobrasse mais café. E isso tem o seu peso muito grande, né? Para quando o mercado fosse corrigir. As variáveis são muitas e o nosso papel é transformar esse conjunto de informações e levar para o produtor algo mais simples que vai contribuir na tomada de decisão, principalmente na hora de vender o seu café. Esse assunto é muito extenso e merece uma parte 2. Fique com a gente que tem mais. Obrigado. Conte sempre conosco aqui, comigo, Casarinho.
ciclo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O ciclo para nós é muito bom.